Quero falar algo muito sério com você. Você já imaginou Deus te contando um segredo? É sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Sinais de revelação. Como ver o que ninguém vê? Para isso eu vou te mostrar na Bíblia o que é a revelação. Como esses sinais se manifestam. No final eu vou te contar a revelação mais difícil para mim. Se já te interessou esse tema, vamos para o vídeo. Antes de passar para os sinais, eu queria que você entendesse o que é revelação. Nada mais é do que a forma que Deus usa para se comunicar conosco. E nessa comunicação, Deus pode transmitir o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua bondade, a sua grandeza, os seus pensamentos. Tudo isso pode ser transmitido através da revelação. E como a gente sabe que Deus está querendo se comunicar com a gente? Agora eu vou te mostrar alguns sinais que você pode estar percebendo que Deus está querendo comunicar com você através da revelação. Existem inúmeras maneiras de Deus se comunicar conosco. Talvez Deus já tenha tentado se comunicar com você através da revelação e você ainda não percebeu os sinais. Então, vou estar trazendo aqui 7 sinais de que Deus pode estar tentando te revelar algo e você ainda não entendeu. Primeiro sinal, você pode ter através de visões. Você pode ter um sonho, você pode ter uma visão, uma imagem que se forma na tua mente ou diante dos seus olhos, mas você ainda não percebeu, não entendeu que aquilo sim pode ser um sinal de que Deus está querendo te revelar algo. Um exemplo bíblico, né, é quando Maria, né, aparece um anjo para Maria para informar que ela teria um filho e obviamente que esse filho é o Messias. Ali na Bíblia a gente vê um exemplo de uma visão com uma revelação. Maria entendeu, ela não teve só a visão, mas também a revelação, porque o anjo informou qual era a missão dele naquele momento. Outro sinal de que Deus está querendo trazer uma revelação para você é o falar em línguas. Se você está falando em línguas, ou tem alguém na igreja falando em línguas, ou no grupo que você está ali falando em línguas, pode sim que Deus quer trazer uma revelação, quer revelar algo através daquele falar em línguas. Como diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, né? A língua sempre que interpretada, porque o falar em línguas por falar é tema para outro vídeo. Então, o falar em línguas sim pode ser um sinal de que Deus está querendo trazer uma revelação. Já que falamos em falar em línguas, vamos falar da profecia, que é outro sinal, né, de que Deus aí se comunica conosco através da revelação. A profecia é quando a sua boca enche, né, e Deus fala através de você ou alguém vem e revela alguma coisa através de profecia. É basicamente isso a profecia, né? Abra sua boca que eu encherei. Algo que você falou, fala, caramba, não sei nem porque eu falei aquilo. Mas é algo que realmente estava compatível. Deus queria avisar, Deus queria falar, exortar. Então aquela palavra que salta da sua boca assim é a profecia. Outro tipo de sinal é uma voz audível, né? A revelação pode vir através de voz, né? Se você está ouvindo vozes, aprenda a discernir essa voz. Normalmente é uma voz que vem por aqui assim, né? Eu já cansei de olhar para trás para ver se eu vi alguém, mas é uma voz aí da revelação que traz uma mensagem de Deus. Então, um exemplo que tem é quando Abraão foi chamado, né, lá em Gênesis, no capítulo 12, que Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e para a terra que eu te mostrarei. Ali foi uma revelação audível. Jonas também, no capítulo 1, quando Deus fala para Jonas, Jonas, levanta-te e vai até a cidade de Nínive. E ali também foi uma revelação pelo meio audível, né? Então vamos passar para o próximo. Esse sinal aqui vai te surpreender. Observação da natureza. Quando algo na natureza te chama a atenção, sim, pode ser um sinal de que Deus está querendo te revelar algo. Um exemplo está lá em Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E a resposta já é a revelação. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Outro exemplo de que a natureza sim pode dar um sinal de que Deus está querendo se comunicar contigo está lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés observa uma sarça em chamas no deserto. A sarça era algo completamente natural, fazia parte do cenário do deserto.
O fogo, a combustão, também era algo comum naquela região. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça não se consumia. Então Deus usou um fenômeno natural como um sinal para atrair Moisés e ali ele receber a revelação do seu chamado. Isso também já aconteceu comigo uma vez que eu acordei e olhei para o céu e o céu estava tão lindo, mas nunca tinha visto um céu tão maravilhoso como aquele. E eu chamei todos que estavam à minha volta, falei, gente, olha esse céu como tá lindo. Mas ninguém vê, só eu que estava vendo, né? Ah, que isso, você está apaixonada, tá vendo o céu de brigadeiro, não sei o quê, e brincando, zoando com a minha cara, né? E eu falei, gente, esse céu tá muito lindo. Só foi eu entrar dentro de casa e veio meu pai com a notícia de que minha avó havia falecido. Então, sim, a natureza dá sinais de que Deus está querendo se comunicar com a gente. Vamos para o próximo. Outra forma que Deus tem para se revelar a nós é através da convicção. Sabe aquela certeza que você tem dentro de você? Não, vou lá que vai dar tudo certo e funciona. Ou então, fulano tá lá, vai lá que é batata. Exatamente, essa convicção que está dentro de você. E um exemplo disso se encontra lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus está conversando com os discípulos, e aí ele pergunta, o que estão dizendo por aí quem eu sou? E os discípulos respondem. Mas aí Jesus volta a perguntar, e vocês, que dizeis que eu sou? E aí salta Simão e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, bem-aventurado Simão Barjonas, porque não te revelaste nem o sangue nem a carne, mas o meu Pai que está no céu te revelou. Então aí essa convicção pode sim ser uma revelação de Deus, uma comunicação que Deus está tendo contigo. Vamos para o próximo e não menos importante, que é a palavra de Deus, óbvio. A palavra de Deus é uma forma aí de Deus se comunicar e se revelar, mostrar todo o seu amor, todo o seu poder, toda a sua grandeza. Então, sim, Deus pode dar revelação através da palavra, né? Você lendo a palavra, você recebe aquela palavra que você já leu várias vezes, mas naquele momento ali, a palavra salta aos seus olhos de uma maneira diferente e vai de encontro à situação que você está passando. Sim, essa é uma revelação de Deus para você naquele momento. Um exemplo de revelação pela palavra se encontra lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 2, onde diz, no primeiro ano de reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Está aí um exemplo claro de que a palavra pode ser um meio de que Deus revela para nós a sua vontade, o seu querer. Conforme eu prometi no início do vídeo, eu vou estar contando para você qual foi a revelação mais difícil que eu recebi. E foi por meio de um sonho, né? O sonho é um tipo de visão. Se você ainda não viu o vídeo de visão, vou deixar aqui na descrição. Vai lá para que você conheça os tipos de visão que você pode ter. E foi um sonho que eu tive, e nesse sonho, Deus me revelava que ia recolher meu pai. Então eu acordei desse sonho triste, com muita saudade, chorei bastante, mas não era só isso, eu tinha uma missão de preparar a família. Foi muito difícil essa revelação, porque não foi só a visão, foi a visão com uma revelação. Eu já acordei sabendo o que iria acontecer e tinha que preparar todo o meu entorno para aquela situação, principalmente minha mãe, né? Então foi uma revelação muito difícil aí, mas eu tô agradecida porque foi por causa dessa revelação que eu pude falar para o meu pai que eu o amava, coisa que eu demonstrava, mas que eu me lembro, eu nunca tinha dito isso para ele, nunca tinha verbalizado. Então a revelação me deu essa chance de dizer para ele o quanto eu amava. Eu agradeci ao meu pai por tudo que ele fez por mim, né? Se eu cheguei onde eu cheguei, se eu tô onde eu tô, foi por causa dele também, ele faz parte da minha história. Então a revelação me deu essa oportunidade de fazer isso, né? De agradecer, de abraçar, né? De me despedir, né? Então assim, foi uma revelação difícil, mas eu vejo a vantagem nisso. Então aí se você tem alguém que você ama, você ainda não falou eu te amo, não espera, gente, vai lá, abraça, diz eu te amo, né? Se tá brigado,
pede a Deus, né, para preparar o terreno, para que você desfaça essas brigas, né, e vá lá, abrace, diga eu te amo, e não espere virar saudade para que você venha ter esse desejo de falar o que você deixou de falar quando tinha oportunidade. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não perca os próximos vídeos, porque eu estou preparando coisa muito legal para você. Se eu fosse você, já me inscrevia aqui, porque vai vir muita coisa boa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.